Olá, irmãos, a paz de Cristo esteja com todos nós. Bem-vindos ao nosso Todo Dia é Santo. Esse espaço de fé onde damos um tempo no caos do mundo, acalmamos o coração, mergulhamos em nosso íntimo e encontramos a paz, inspirados pelas vidas dos santos. E um mundo que parece cada vez mais rápido, impaciente e imediatista, nós testemunhamos a beleza e a dor da espera em Deus. Quantas vezes as promessas de Deus em sua vida parecem se atrasar? Quantas vezes você se sentiu esquecido, rejeitado ou julgou que a sua história já havia chegado ao fim? Nós acreditamos que a fidelidade não é medida pela recompensa instantânea, mas pela perseverança na provação e na promessa. O nosso lugar é de encontro com aqueles que provaram que Deus não se atrasa, Ele age no tempo certo, o tempo da sua misericórdia. Aqui no Todo Dia é Santo, onde a vida dos santos é o antídoto contra o desespero e a impaciência humana, a sua dose diária de inspiração, onde recarregamos a nossa fé para lutarmos o bom combate nos desafios diários da nossa existência. Hoje, 5 de novembro, celebramos um casal que nos ensina a beleza da espera em Deus. São Zacarias e Santa Isabel, rogai por nós. Eles foram os pais do precursor de Cristo, São João Batista. Mas a sua história começa com uma profunda dor. Eles eram justos, irrepreensíveis e tementes a Deus, mas tinham um fardo social e emocional. A esterilidade não era apenas uma ausência, era uma dor social e espiritual profunda. Naquela cultura, a falta de filhos era vista como um sinal de opróbrio, de desgraça, quase como um castigo de Deus. Numa sociedade onde a maternidade era a maior honra, Isabel, que já estava em idade avançada, carregava uma vergonha e a tristeza de ser estéril. Imagine o peso sobre Isabel, a vergonha silenciosa que ela carregava. Ao longo dos anos, talvez a tristeza por não cumprir o que era visto como o maior propósito de uma mulher na sua sociedade. Pense em Zacarias, o sacerdote, homem de Deus, que entrava no templo para interceder pelo povo, mas não conseguia ter a sua própria oração atendida no seu lar. Eles rezaram uma vida inteira, viram a juventude passar, viram os anos se somarem, e a resposta parecia nunca chegar. Esta história é para você, que se sente esgotado pela espera, que perdeu a esperança no sonho ou na promessa de Deus para a sua família. Para você que está no seu momento de espera, sentindo o peso da humilhação, seja ela por um sonho não realizado, uma doença persistente ou uma vida que parece não dar frutos. Zacarias e Isabel provam que Deus não apenas se lembra de seus filhos, mas usa justamente aquilo que nos humilha para realizar o maior milagre da nossa vida. Prepare-se para conhecer o casal que transformou a tristeza da velhice em alegria profética. Eles são a prova de que para Deus nada é impossível e que o nosso relógio não é o relógio dele. Eles nos ensinam que a fé verdadeira não nos imuniza contra a dor e a frustração, mas nos dá a força para perseverar e continuar servindo, mesmo quando o milagre parece tardar. Abrace a mensagem: o milagre pode demorar, mas a sua fidelidade não é em vão. A história deste casal está narrada no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, que os apresenta de forma sublime. Zacarias era um sacerdote da classe de Abias, e Isabel pertencia à descendência de Arão, vivendo na aldeia de Ain-Carem, perto de Jerusalém. São Lucas Evangelista lhes faz o mais alto elogio. Ambos eram justos diante de Deus e caminhavam irrepreensíveis em todos os mandamentos
e preceitos do Senhor. Isso significa que a santidade deles não era fruto de um momento, mas de uma vida inteira de obediência e retidão, mesmo em face da dor. Eles eram casados, se amavam e serviam a Deus, mas o destino parecia ter-lhes negado a alegria maior, o nascimento de um filho. Na cultura judaica da época, a esterilidade era vista como uma maldição, ou no mínimo, um sinal de que a pessoa havia sido esquecida por Deus. Isabel, em sua velhice, carregava o peso dessa exclusão social e certamente uma tristeza íntima e silenciosa. O momento decisivo da vida de Zacarias ocorre quando ele é sorteado para entrar no templo de Jerusalém para oferecer um incenso. Este era um momento de grande honra que acontecia poucas vezes na vida de um sacerdote. Enquanto Zacarias cumpria seu ofício, o anjo Gabriel apareceu-lhe à direita do altar do incenso. A primeira reação de Zacarias foi de medo e pavor naturais diante de uma aparição celestial. O anjo então trouxe a notícia que eles esperavam por décadas. Não tenhas medo, Zacarias, pois foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. A oração de Zacarias, feita na juventude, no vigor e na velhice, foi finalmente ouvida e respondida por Deus. Contudo, Zacarias, em um momento de fraqueza humana, duvidou da promessa devido à idade avançada dele e de sua esposa Isabel. Ele pediu uma prova e o anjo Gabriel lhe deu um sinal. Zacarias ficaria mudo até o dia do nascimento de seu filho. A mudez foi o silêncio necessário para que Zacarias meditasse e aceitasse o milagre que estava sendo operado em sua família. Ele, que era a voz do povo no templo, agora dependia de acenos para se comunicar. Uma lição poderosa sobre confiar mais na palavra de Deus do que na própria razão. Isabel concebeu e, em um gesto de recolhimento e gratidão, se retirou para o silêncio por 5 meses, louvando a Deus. Por que Isabel se ocultou? Ela mesma disse: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Foi nesse período que ocorreu o encontro mais belo entre o Antigo e o Novo Testamento. A visitação de Maria, grávida de Jesus, foi visitar a sua prima Isabel em Ain Karen. Imagine a cena carregada de emoção. A jovem Maria, grávida do Verbo, e a idosa Isabel, grávida do Precursor, se encontrando após uma longa jornada. Ao ouvir a saudação de Maria, a criança no ventre de Isabel estremeceu de alegria. O Evangelho narra o choque de 2 graças. João Batista, o bebê no ventre de Isabel, pulou de alegria. Esse salto não foi um mero movimento fetal, mas o reconhecimento profético da presença de Jesus Cristo, a primeira adoração na história da salvação. A reação de Isabel é o ápice da emoção. Ela se encheu do Espírito Santo e gritou em voz alta as palavras que hoje repetimos: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Reconheceu que a prima era a mãe do meu Senhor. Este foi o primeiro reconhecimento profético da divindade de Jesus, feito por João Batista, ainda no ventre de sua mãe. 3 meses depois, João Batista nasceu, trazendo grande alegria ao casal e toda a vizinhança. No dia da circuncisão, a dúvida da vizinhança sobre o nome da criança foi resolvida. Zacarias, ainda mudo, escreveu na tábua: João é o seu nome. Isabel então disse: ele se chamará João. Nesse instante, a língua de Zacarias se soltou e ele, cheio do Espírito Santo, entoou o Benedictus, um hino profético de louvor a Deus. Ele louva a Deus por ter visitado
e redimido o seu povo, reconhecendo que o milagre em sua casa era um sinal do milagre maior que viria com Jesus. Zacarias profetiza sobre a missão de João: "E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo", e que ele iria diante do Senhor para preparar os seus caminhos. Após o nascimento de João, a Escritura silencia sobre Zacarias e Isabel, o que sugere que eles se recolheram na humildade. Eles cumpriram sua missão, deram ao mundo o precursor e permaneceram fiéis a Deus até o fim de suas vidas. A festa litúrgica de São Zacarias e Santa Isabel é comemorada pela Igreja no dia 5 de novembro, embora a Sagrada Escritura não relate milagres pós-morte toda a vida deles. É um milagre que nos ensina a esperar o tempo de Deus, o nascimento de João Batista, na velhice e na esterilidade. É o maior milagre atribuído à sua fé. O segundo grande milagre é a cura da mudez de Zacarias, que se transforma em profecia. O terceiro é a visitação de Maria, onde o Espírito Santo enche Isabel e João Batista no seu ventre. Um milagre da graça. O local mais importante e de devoção mais intensa a eles é Aincarem, nas proximidades de Jerusalém. Lá existe o santuário de São João Batista, onde, segundo a tradição, eles viveram e onde ocorreu o encontro das primas. A Igreja Ortodoxa e a Católica veneram este casal como elo de união entre o Antigo e o Novo Testamento. São Zacarias e Santa Isabel são padroeiros dos casais que buscam ter filhos, são invocados por aqueles que sofrem com a infertilidade ou com a dor da espera por uma graça. Também são protetores das famílias e da santidade conjugal por terem sido justos diante de Deus. A história deles serve como um poderoso lembrete para todos os pais. A missão primordial de um casal é ser justo, fiel e preparar o coração de seus filhos para a vinda do Messias. Eles nos ensinam que a idade ou a condição humana não limitam a capacidade de Deus de operar o extraordinário. Sua história é a celebração da fidelidade, que gera frutos, mesmo quando a esperança humana já se esgotou. Façamos uma profunda reflexão espiritual sobre o tempo de Deus e a paciência, a grande lição de Zacarias e Isabel. É sobre o tempo de Deus. Eles rezaram por anos e a resposta chegou na hora em que parecia menos provável. Para você que está no sofrimento da espera, saiba que suas orações não são ignoradas. Zacarias duvidou e Deus permitiu a mudez para ensiná-lo a silenciar a razão e a impaciência, a nunca duvidar da providência e da resposta divina. O silêncio forçado de Zacarias é um convite para o nosso tempo. Cale a sua dúvida e comece a adorar. A vida deles fala sobre a superação de uma dor íntima, a esterilidade transformada em missão universal. O perdão de Deus manifesta-se no perdão à dúvida de Zacarias, que é recompensado com a voz profética. A esperança deles não era ingênua, mas fundamentada na justiça e obediência a Deus. Se lembre, quando você vive de forma irrepreensível, como Zacarias e Isabel, sua vida inteira é uma oração contínua. Essa oração, mesmo antiga, é ouvida no tempo oportuno, o tempo de Deus. A mudez de Zacarias acabou com um hino. O louvor sempre rompe o silêncio da dúvida. Qual é a sua mudez hoje, onde você precisa calar a dúvida para entoar o hino da fé? O casal santo nos encoraja a não desistir de orar, não importa a idade ou o tempo de espera. A nossa recompensa final não é o milagre terreno, mas a justiça eterna de quem se manteve fiel. Que a intercessão deles nos ajude a dizer:
Eu sou justo ou justa e espero, pois Deus se lembre de mim. Oração pela intercessão de São Zacarias e Santa Isabel. Ó Deus nosso Pai, que escolheste vossos servos Zacarias e Isabel para serem os pais do precursor, e lhes concedestes a alegria da vossa graça na velhice. Concedei-nos, por sua poderosa intercessão, a graça de uma fé constante e irrepreensível. Olhai com misericórdia para os casais em sofrimento e concedei a eles, se for de vossa santa vontade, a bênção da vida e da alegria. Ajudai-nos a esperar no vosso tempo e a nunca duvidar das vossas promessas, para que nossa vida seja um eterno benedictas de louvor, que sejamos sempre justos e fiéis, a exemplo deles, até o dia em que nos encontrarmos convosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se a história de São Zacarias e Santa Isabel reacendeu sua esperança na espera e a certeza de alcançar a graça divina, se você está pronto para calar sua dúvida e começar a louvar a Deus pela promessa, compartilhe este vídeo com aquele casal que está no tempo da espera ou que precisa de uma inspiração na velhice. Deixe nos comentários o seu amém e o seu testemunho. O que você está esperando há muito tempo com fé? A sua história pode ser a esperança de alguém. Sejamos luz e testemunho. E por favor, ative o sininho, inscreva-se e siga o canal. Todo dia é santo para continuarmos crescendo em fidelidade e confiança. Posso te fazer um pedido especial para que divulgue o Todo Dia é Santo? Mais pessoas na comunidade do amor e fé garantem a continuidade da nossa missão, inspirar a paz e a esperança em Cristo Jesus. Que o casal santo de Aine, Karen, interceda por nossas famílias. Fiquemos todos na paz de Cristo e na esperança do Deus que sempre se lembra de nós. Até o próximo vídeo.